Imaginem por um momento uma igreja lotada no sul de Minas Gerais, no ano de 1870. 200 pessoas das famílias mais importantes da região, todas vestidas com suas melhores roupas, esperando ansiosamente pelo casamento do ano. O barão Rodrigo de Vasconcelos, dono da imponente Fazenda Esperança com mais de 500 escravos, finalmente casava sua única filha com o herdeiro da poderosa família Silva. Beatriz, aos 17 anos, era considerada a jovem mais bela de toda a província. Seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz das velas, o vestido de seda francesa custara uma fortuna, e todas as damas sussurravam sobre como ela estava radiante. O noivo aguardava no altar, confiante, cercado por padrinhos influentes. Era o casamento perfeito para selar duas das maiores fortunas da região. Mas quando o padre fez a pergunta que mudaria tudo para sempre, quando perguntou se Beatriz aceitava aquele homem como esposo, algo inesperado aconteceu. Em vez do sim que todos esperavam, em vez da submissão que era natural numa filha obediente, ela olhou diretamente nos olhos do noivo e pronunciou a palavra que ecoaria por toda Minas Gerais. Ela disse, não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas paralisadas, incapazes de acreditar no que tinham acabado de presenciar. Uma sinhazinha de família tradicional acabara de humilhar publicamente não apenas o noivo, mas o próprio pai diante de toda a sociedade. Era um escândalo sem precedentes, uma desonra que mancharia para sempre o nome dos Vasconcelos. O barão Rodrigo, homem acostumado a comandar centenas de vidas, viu sua autoridade desmoronar diante dos olhos de todos. A fúria que tomou conta dele naquele momento foi algo que ninguém nunca havia presenciado. Mas o que ele ainda não sabia era que essa humilhação pública seria apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria para sempre não só a vida da filha rebelde, mas a dele próprio e de um homem que jamais imaginara poder merecer um amor de uma sinhazinha. Vocês conseguem imaginar a coragem necessária para desafiar assim o próprio destino? Ou será que às vezes o coração simplesmente não consegue mentir, mesmo quando a mente sabe das consequências terríveis que virão? A Fazenda Esperança era uma das propriedades mais imponentes de todo o sul de Minas Gerais no ano de 1870. Com seus 500 escravos espalhados por terreiros de café que se perdiam no horizonte, a propriedade do barão Rodrigo de Vasconcelos representava tudo o que uma família tradicional poderia almejar naquela época. Desde antes do amanhecer, o som dos tambores chamava os escravos para mais um dia de trabalho extenuante. Homens, mulheres e até crianças seguiam em filas organizadas para os cafezais, carregando cestos e ferramentas desgastadas pelo uso constante. A Casa Grande, construída em estilo português com suas varandas extensas e jardins bem cuidados, ficava no alto de uma colina de onde se podia avistar toda a extensão das terras. Dali, o barão controlava cada movimento de sua pequena sociedade. Ele observava os escravos trabalhando nas fileiras intermináveis de café, as mulheres lavando roupas no riacho que cortava a propriedade, as crianças brincando perto das senzalas. O barão Rodrigo, aos 53 anos, era um homem que jamais havia conhecido a palavra não como resposta. Filho de portugueses que enriqueceram com o ouro nas minas do século anterior, ele herdou não apenas a fortuna familiar, mas também a convicção absoluta de que sua vontade era lei inquestionável. Seus cabelos grisalhos, sempre penteados com perfeição, os bigodes fartos e o porte altivo faziam dele uma figura que impunha respeito imediato. Quando ele aparecia nos terreiros de café, os escravos baixavam os olhos e intensificavam o ritmo de trabalho. Quando falava, todos escutavam em silêncio. Quando decidia alguma coisa, todos obedeciam sem questionar. Beatriz, sua única filha, cresceu cercada por esse poder absoluto, mas também por um amor paterno que beirava a obsessão. Desde pequena, ela foi educada pelas melhores preceptoras que o dinheiro podia comprar. Aprendeu francês com uma governanta vinda diretamente de Paris e dominava o piano de uma forma que fazia os convidados suspirarem de admiração durante os saraus mensais da família.
Aos 17 anos, ela havia se tornado exatamente o que o barão sempre sonhou: uma jovem refinada, educada e bela o suficiente para ser a esposa perfeita do homem certo. O homem certo, segundo a visão do barão Rodrigo, era João Silva Júnior, herdeiro da família Silva, dona de fazendas igualmente prósperas na região. A união das duas famílias não era apenas desejável, era necessária. Os Silva controlavam as melhores rotas comerciais para o porto do Rio de Janeiro, enquanto os Vasconcelos possuíam as terras mais produtivas e a maior quantidade de escravos especializados no cultivo do café. O casamento representaria a formação de um império rural que dominaria toda a economia da província. João Silva Júnior, aos 24 anos, era considerado um dos melhores partidos de Minas Gerais. Alto, bem vestido, educado na Europa e herdeiro de uma fortuna considerável, ele representava tudo o que qualquer pai desejaria para a filha. As famílias haviam acertado todos os detalhes do enlace durante meses de negociações que envolviam dotes, terras, escravos e até mesmo acordos comerciais que beneficiariam ambas as linhagens por gerações. O casamento seria o evento do ano, uma celebração que consolidaria definitivamente o poder das duas famílias. A igreja de Santo Antônio, a maior e mais elegante de toda a comarca, foi decorada com flores trazidas especialmente do Rio de Janeiro. 200 convidados, representando toda a elite rural de Minas Gerais, ocupavam os bancos de madeira nobre, vestidos com suas melhores roupas importadas da Europa. O altar brilhava com castiçais de prata e flores brancas, enquanto o órgão enchia o ambiente com melodias solenes que ecoavam pelas paredes de pedra. Era um cenário perfeito para o que deveria ser o casamento perfeito. Beatriz entrou na igreja no braço do pai, usando o vestido de noiva mais caro que já havia sido visto na região. O tecido de seda francesa, bordado com fios de ouro e pérolas trazidas do Oriente, custara uma fortuna que poucos poderiam pagar. O véu, herdado da avó paterna, completava a imagem de uma noiva que parecia saída dos contos de fada que ela mesma costumava ler nos livros franceses. Todos os presentes suspiraram de admiração quando ela passou pelos corredores, caminhando lentamente em direção ao altar onde João Silva Júnior a aguardava com um sorriso confiante. O padre, um homem idoso e respeitado que havia celebrado os casamentos das famílias mais importantes da região durante décadas, iniciou a cerimônia com a solenidade que o momento exigia. Suas palavras ecoavam pela igreja, enquanto os convidados acompanhavam cada gesto, cada palavra, cada momento daquela união que representava a consolidação de um poder que perduraria por gerações. A garantia de que as duas famílias mais influentes da região continuariam dominando a economia e a política local. Mas naquele momento crucial na igreja, quando o padre fez a pergunta que deveria ter uma resposta automática, algo extraordinário aconteceu na mente de Beatriz. Pela primeira vez na vida, ela realmente ouviu as palavras que estavam sendo pronunciadas. Aceita este homem como seu legítimo esposo? A pergunta ecoou em sua cabeça como um trovão distante, despertando-a de 17 anos de obediência cega. Beatriz olhou para João Silva Júnior, o noivo que havia sido escolhido para ela, e de repente viu não o homem educado e próspero que todos admiravam, mas um estranho completo. Ela percebeu, com uma clareza aterrorizante, que não sabia absolutamente nada sobre ele, além das informações básicas que as famílias haviam trocado durante as negociações do casamento. Não conhecia seus sonhos, seus medos, suas opiniões sobre qualquer assunto importante. Não sabia se ele era gentil com os menos favorecidos ou se tratava os escravos com crueldade. Não tinha ideia se ele gostava de literatura, se apreciava música, se tinha senso de humor, ou se era apenas mais um produto da educação rígida das famílias tradicionais. O coração de Beatriz disparou quando ela compreendeu que estava sendo perguntada se aceitava passar o resto da vida inteira com esse homem desconhecido. Cada dia, cada noite, cada conversa, cada momento íntimo seria com alguém que ela não escolheu, que não amava, que talvez nem sequer respeitasse depois de conhecê-lo melhor.
A imagem da própria mãe, sempre silenciosa e subserviente ao pai, sempre concordando com tudo sem expressar qualquer opinião própria, surgiu em sua mente como um aviso terrível do futuro que a aguardava. Durante esses segundos eternos de hesitação, Beatriz sentiu pela primeira vez o peso real das diferenças sociais que definiriam sua vida. Se dissesse sim, se tornaria mais uma baronesa decorativa, limitada a bordados, piano e conversas superficiais sobre o tempo e as fofocas locais. Nunca poderia expressar uma opinião política. Nunca poderia questionar as decisões do marido. Nunca poderia sequer escolher como gastar um dia sequer sem pedir permissão. Ela seria dona de casa grande. Sim, mas também prisioneira de um sistema que a via apenas como um útero para gerar herdeiros e uma anfitriã para impressionar os convidados. E ainda havia seus segredos mais obscuros que ela jamais ousou contar a alguém e que seriam descobertos por seu futuro esposo, e isso a colocaria em risco mortal. Por outro lado, se dissesse não, estaria desafiando não apenas o noivo e o pai, mas toda a estrutura social que sustentava a vida que conhecia. Estaria escolhendo o desconhecido, arriscando a segurança financeira, enfrentando a fúria de um homem acostumado ao controle absoluto. Mas também estaria preservando alguma possibilidade, por menor que fosse, de um dia encontrar um amor verdadeiro, de conhecer realmente alguém antes de entregar sua vida inteira nas mãos dele. Foi nesse momento de clareza absoluta e terror puro que Beatriz tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Com uma voz que saiu mais forte do que ela esperava, olhando diretamente nos olhos do noivo, ela pronunciou o não que ecoaria por toda Minas Gerais. O silêncio que se seguiu foi algo que ninguém jamais esqueceria. Era como se o tempo tivesse parado, como se toda a igreja tivesse sido atingida por um raio que congelou cada pessoa no exato momento em que aquela palavra improvável foi pronunciada. João Silva Júnior ficou pálido, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. O padre, experiente em décadas de cerimônias, pela primeira vez na vida, não soube como reagir. E o barão Rodrigo sentiu seu mundo desmoronar diante dos olhos de toda a sociedade que ele tanto prezava. Mas enquanto todos processavam o choque do momento, Beatriz experimentou uma sensação estranha e libertadora. Pela primeira vez na vida, ela havia tomado uma decisão própria. Havia usado sua voz para determinar seu próprio destino. O medo do que viria depois ainda estava lá, crescendo a cada segundo. Mas por um instante ela sentiu algo que nunca havia experimentado antes. O poder de escolher. O que o barão ainda não sabia é que essa humilhação era apenas o começo de uma história que mudaria para sempre não apenas a vida da filha rebelde, mas a dele próprio e de um homem que jamais imaginou poder merecer um amor verdadeiro. Uma história que provaria que às vezes é preciso destruir tudo o que conhecemos para descobrir quem realmente somos e o que realmente importa. Os 2 meses que se seguiram ao escândalo na igreja foram os mais terríveis da vida de Beatriz. O barão Rodrigo, consumido por uma fúria que parecia crescer a cada dia, trancou a filha no quarto mais alto da casa grande, um cômodo que ficava na torre e que normalmente servia como depósito de documentos importantes. A janela única dava para os fundos da propriedade, onde ela podia ver apenas os terreiros de café se estendendo até o horizonte, mas jamais as pessoas que pudessem lhe trazer algum consolo ou esperança de liberdade. A humilhação pública havia sido devastadora para um homem acostumado ao respeito absoluto de todos ao seu redor. A família Silva partiu da igreja sem dirigir sequer uma palavra ao barão, levando consigo não apenas o noivo rejeitado, mas também os sonhos de união comercial que renderiam milhões de réis para ambas as famílias. Os convidados saíram sussurrando entre si sobre o escândalo que daria assunto nas fazendas da região por anos. O prestígio dos Vasconcelos, construído ao longo de gerações, desmoronou em questão de minutos por causa de um não pronunciado no momento mais inadequado possível. Durante esse período de reclusão forçada, Beatriz recebia apenas a visita diária de Francisca, uma escrava de confiança que havia sido sua ama de leite e que agora, aos 45 anos, cuidava dos assuntos mais delicados da Casa Grande. Francisca era uma mulher discreta e leal,
que conhecia todos os segredos da família e que havia presenciado Beatriz crescer. Era ela quem levava as refeições para o quarto, quem cuidava das roupas da jovem e quem, nas poucas ocasiões em que conversavam, tentava convencer Beatriz a pedir perdão ao pai e aceitar qualquer casamento que ele arranjasse para salvar a honra familiar. O barão havia elaborado um plano cruel para punir a filha rebelde e, ao mesmo tempo, tentar recuperar parte da reputação perdida. Ele entrou em contato com o convento das Irmãs Carmelitas da capital da província, uma instituição conhecida por sua disciplina rigorosa e por receber jovens que haviam desonrado suas famílias. Lá, Beatriz passaria o resto da vida pagando pelo escândalo que causou, longe dos olhos da sociedade que a família tanto prezava. Era um destino terrível para uma jovem de 17 anos, mas o barão acreditava que era a única forma de demonstrar que as ações têm consequências e que nenhuma filha poderia humilhar publicamente a autoridade paterna sem sofrer as devidas punições. Mas uma descoberta terrível mudaria drasticamente seus planos. Durante o período que acompanhou Beatriz presa no quarto, Francisca fez uma descoberta que mudaria completamente a situação. Enquanto ajudava a jovem com o banho semanal, algo que era feito com água aquecida trazida da cozinha em bacias de metal, a escrava experiente notou mudanças no corpo de Beatriz que não podiam ser ignoradas. A barriga ligeiramente arredondada, os seios mais sensíveis, a palidez matinal que havia começado algumas semanas antes, todos os sinais apontavam para uma única possibilidade que faria o escândalo do casamento parecer insignificante. Francisca, que já havia ajudado no nascimento de dezenas de crianças na fazenda ao longo de sua vida, sabia exatamente o que aqueles sintomas significavam. Com a experiência de quem passou décadas cuidando de mulheres com as mesmas características, ela calculou que Beatriz deveria estar grávida. Com os preparativos para o envio da sinhazinha para o convento, Francisca viu que não poderia mais esconder a verdade. Ela precisava falar. A revelação foi feita numa tarde chuvosa de março, quando Francisca não conseguiu mais manter o segredo que a atormentava há dias. Com voz trêmula e olhos cheios de lágrimas, ela confrontou Beatriz sobre seu estado, perguntando diretamente se a jovem sabia que estava esperando um filho. A confissão que se seguiu foi ainda mais devastadora do que a escrava havia imaginado. Beatriz contou sobre o jornalista itinerante que havia passado pela região alguns meses antes. Um homem culto e charmoso que vinha de São Paulo para escrever artigos sobre o progresso das fazendas de café. O homem, que se apresentara como correspondente de um jornal importante da capital, havia conquistado a confiança do barão Rodrigo com suas maneiras refinadas e seu conhecimento sobre política e economia. Ele passou 3 semanas na Fazenda Esperança, sendo tratado como hóspede ilustre, participando dos jantares familiares e demonstrando interesse genuíno pelas histórias da família e pelo funcionamento da propriedade. Foi durante essas semanas que ele e Beatriz se aproximaram, inicialmente através de conversas sobre literatura francesa e piano, depois através de encontros secretos nos jardins da Casa Grande durante as tardes em que o barão estava ocupado com os negócios. O relacionamento se desenvolveu com a rapidez típica da juventude apaixonada, alimentado pela emoção do proibido e pela sensação de viver um romance digno dos livros que Beatriz tanto amava ler. O jornalista falava sobre suas viagens, sobre as mudanças que estavam acontecendo no país, sobre um mundo muito mais amplo e emocionante do que a vida provinciana da fazenda. Para uma jovem que havia passado a vida inteira protegida entre os muros da propriedade familiar, aquelas conversas representavam uma janela para um universo de possibilidades que ela nunca havia imaginado. Mas quando Beatriz finalmente percebeu as mudanças em seu corpo, o jornalista já havia partido há muito tempo, levando consigo não apenas as histórias que pretendia publicar, mas também qualquer responsabilidade pelo que havia deixado para trás. Tentativas posteriores de localizá-lo através de cartas enviadas para São Paulo foram completamente infrutíferas, como se o homem tivesse simplesmente desaparecido da face da terra.
A realidade cruel era que Beatriz havia sido abandonada para enfrentar sozinha as consequências de uma paixão juvenil que custaria muito mais do que ela poderia imaginar. Quando Francisca levou essa informação devastadora para o barão Rodrigo, a reação dele foi algo que a escrava jamais esqueceria. O homem, que já havia passado 2 meses consumido pela raiva da humilhação pública, entrou num estado de fúria que beirava a loucura. Não era mais apenas uma questão de desobediência ou de casamento recusado. Agora se tratava de uma desonra absoluta e irreversível que destruiria para sempre o nome da família Vasconcelos na sociedade mineira. Uma filha solteira e grávida numa família tradicional, em 1870, não era apenas um escândalo. Era uma catástrofe social que infectaria toda a linhagem por gerações. Nenhum homem respeitável se casaria com uma mulher que tivesse um filho ilegítimo, e a família inteira seria vista com desprezo por toda a sociedade. O barão percebeu que o convento já não era mais uma opção. A única saída era encontrar urgentemente alguém disposto a se casar com ela e assumir a paternidade da criança, não importando qual fosse o preço dessa transação desesperada. E foi então que o barão, cego de fúria e desespero, tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. Ele a ofereceria ao temido feitor Teodoro. Teodoro Batista da Silva tinha 28 anos e havia passado a vida inteira trabalhando nas fazendas de café da região como feitor. Filho de um português que chegou ao Brasil na década de 1840 com o sonho de enriquecer, ele cresceu vendo o pai trabalhar como administrador de terras alheias até conseguir comprar um pequeno sítio onde plantava milho e feijão. Sua mãe era uma mulata livre que cozinhava para os trabalhadores de uma fazenda próxima. Uma mulher forte e determinada que ensinou ao filho a importância do trabalho honesto e do respeito pelos outros, independentemente da cor da pele ou da posição social. O aspecto físico de Teodoro refletia a vida dura que sempre levou. Seus cabelos escuros estavam sempre despenteados pelo trabalho sob o sol. A barba crescia sem os cuidados que um homem de posses poderia ter. E suas roupas eram sempre as mesmas camisas de algodão grosso e calças de tecido resistente que aguentassem as longas jornadas supervisionando o trabalho nos cafezais. Suas mãos calejadas e sua pele queimada pelo sol faziam dele um homem que parecia rude, alguém que certamente não pertencia aos salões elegantes da alta sociedade mineira. Mas por baixo dessa aparência havia uma educação que poucos homens de sua condição social possuíam. Seu pai, antes da morte, havia se esforçado para dar ao filho conhecimentos que ele próprio havia adquirido durante a juventude em Portugal. Durante as noites, após o trabalho pesado do dia, o homem ensinava ao menino a ler e escrever, compartilhava conhecimentos sobre matemática e geografia, e contava histórias sobre a Europa e sobre os livros que havia lido. Teodoro cresceu com a mente curiosa e o coração sensível, mas aprendeu desde cedo a esconder essas características para sobreviver num mundo que julgava os homens apenas pela aparência e pela posição social. Quando o barão Rodrigo mandou chamá-lo à Casa Grande naquela manhã de abril, Teodoro imaginou que fosse para discutir algum problema com os trabalhadores, ou talvez para receber ordens sobre o plantio da próxima safra. Jamais poderia imaginar a proposta que mudaria completamente sua vida. O barão, ainda consumido pela fúria, foi direto ao ponto com a frieza de um homem de negócios fechando uma transação comercial. Ofereceu 50 contos de réis, uma quantia suficiente para comprar 3 fazendas pequenas, além de um pedaço de terra de 10 alqueires, se Teodoro aceitasse se casar imediatamente com Beatriz e assumir a paternidade da criança que ela esperava. A proposta era tão absurda que Teodoro ficou alguns minutos em silêncio, tentando processar o que havia escutado. Mas o que mais o perturbava não era a estranheza da situação, era o medo profundo que tomou conta dele ao imaginar como seria recebido por uma jovem da alta sociedade. Ele conhecia bem as diferenças de classe que separavam pessoas como ele de pessoas como ela. Sabia que Beatriz havia sido criada em salões elegantes, educada por governantas europeias, acostumada a conversas refinadas sobre literatura e arte. Como poderia ele, um simples feitor com roupas grosseiras e mãos calejadas,
merecer qualquer respeito ou consideração de alguém assim. Teodoro aceitou a proposta, não por ganância, mas por uma mistura complexa de sentimentos. Havia a necessidade financeira real. 50 contos de réis representavam mais dinheiro do que ele poderia ganhar em 20 anos de trabalho. Mas havia também uma curiosidade genuína sobre aquela jovem que havia causado tanto escândalo ao recusar um casamento na frente de toda a sociedade. Qualquer mulher capaz de tanta coragem merecia pelo menos sua admiração, mesmo que jamais pudesse merecer seu amor. Mas havia uma pessoa na vida de Teodoro que não ficou nada feliz com essa decisão. Serena Rodrigues era uma mulher de 30 anos que trabalhava na Pensão Primavera, um estabelecimento discreto na cidade próxima que oferecia companhias femininas para homens com dinheiro suficiente para pagar por diversões noturnas. Ela havia se tornado a companhia preferida de Teodoro nos últimos 2 anos, uma relação que começou como simples transação comercial, mas que havia evoluído para algo mais próximo de um relacionamento estável. Serena era uma mulher experiente e perspicaz que sabia exatamente como usar sua beleza e inteligência para conseguir o que queria. Seus cabelos loiros e olhos verdes chamavam atenção em qualquer ambiente, e ela havia aprendido durante anos de trabalho na pensão como manipular os sentimentos dos homens para conseguir presentes, dinheiro e proteção. Teodoro representava para ela uma possibilidade de estabilidade emocional. Alguém que talvez a tirasse daquela vida e lhe oferecesse um futuro mais respeitável. Quando Teodoro contou sobre o casamento arranjado, a reação de Serena foi de fúria absoluta. Ela gritou, chorou, ameaçou e implorou, fazendo uma cena dramática que durou horas e que terminou com ela jurando que não permitiria que ele fosse feliz com aquela sinhazinha mimada. Serena sabia que estava perdendo não apenas um homem, mas também a única chance real que havia tido de escapar da vida que levava na pensão. Ela prometeu que encontraria uma forma de destruir esse casamento, custasse o que custasse. O casamento aconteceu numa cerimônia simples e tensa numa capela pequena da fazenda, celebrado por um padre que havia sido convincentemente compensado para não fazer perguntas sobre a pressa da união ou sobre a diferença social gritante entre os noivos. Beatriz usava um vestido simples, seus olhos vermelhos de tanto chorar, enquanto Teodoro vestia a única roupa decente que possuía, visivelmente desconfortável com toda a situação. As únicas testemunhas foram o barão, a baronesa, Francisca e 2 agregados da fazenda que foram obrigados a comparecer e alguns escravos curiosos. Depois da cerimônia, Beatriz foi levada para a casa que havia sido designada para o novo casal, uma residência modesta, mas confortável, que ficava a alguns metros da casa grande. Era a primeira vez que ela saía do quarto-prisão em meses, e mesmo a liberdade limitada parecia um alívio após tanto tempo de confinamento. Teodoro havia arranjado o lugar com o máximo de cuidado que pôde, comprando móveis simples mais adequados, e providenciando que tudo estivesse limpo e organizado para receber a esposa. Durante a primeira noite de casados, aconteceu algo que surpreendeu Beatriz sobre como seria tratada por aquele homem que aceitou dinheiro para se casar com uma mulher grávida de outro. Teodoro se comportou com uma gentileza e respeito que ela jamais havia encontrado em qualquer homem de sua classe social. Ele preparou o quarto para que ela se sentisse confortável, ofereceu-se para dormir no outro quarto se ela preferisse privacidade, e garantiu que não forçaria nenhum tipo de intimidade até que ela estivesse pronta e quisesse. Para Beatriz, criada acreditando que homens de classe social inferior eram naturalmente grosseiros e desrespeitosos, especialmente com mulheres de posição superior, o comportamento de Teodoro era desconcertante. Ele falava com ela usando tratamento educado, perguntava sobre seu bem-estar e demonstrava uma preocupação genuína com o conforto dela, que não combinava absolutamente nada com os preconceitos que havia aprendido desde pequena. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual e surpreendente na vida dos dois. Teodoro continuava demonstrando uma gentileza constante que deixava Beatriz cada vez mais intrigada. Todas as manhãs, ele perguntava sobre seu bem-estar, se havia dormido bem, se precisava de alguma coisa especial para se sentir mais confortável durante a gravidez.
Quando ela mencionava que sentia enjoos matinais, ele providenciava chás de ervas que havia aprendido com a mãe, preparados com o cuidado de alguém que genuinamente se preocupava com o alívio do sofrimento alheio. Foi Beatriz quem começou a sugerir pequenas mudanças na aparência de Teodoro. Primeiro, ela ofereceu-se para cortar seus cabelos, que estavam crescidos demais e sempre desalinhados pelo trabalho pesado. Depois, sugeriu que ele se barbeasse mais frequentemente. Quando ela insistiu para que experimentasse uma camisa nova que havia mandado fazer especialmente para ele, usando tecidos mais finos, o resultado foi impressionante. Por baixo da aparência desleixada que o trabalho duro havia criado, Teodoro revelou-se um homem verdadeiramente bonito. Seus traços eram regulares e harmoniosos. Seus olhos escuros tinham uma expressão gentil e inteligente que passava despercebida quando ele estava sujo de terra e com cabelos bagunçados. A pele morena, limpa e bem cuidada, mostrava a descendência mista de forma elegante, e sua altura e porte físico conferiam-lhe uma presença masculina impressionante. Mas a descoberta mais impactante veio quando ela começou a conversar mais com ele durante as refeições e nas tardes em que ele voltava do trabalho. Contrariando todas as expectativas que havia criado sobre um feitor sem educação, Teodoro demonstrava conhecimentos que muitos homens de sua própria classe social não possuíam. Ele falava sobre livros, comentava sobre acontecimentos políticos da província e do país, e demonstrava uma compreensão da economia cafeeira que ia muito além do simples conhecimento prático do cultivo. Foi durante uma tarde chuvosa de agosto, quando Beatriz estava no 7º mês de gravidez, que aconteceu o momento que mudou tudo entre eles. Ela havia passado o dia se sentindo particularmente desconfortável por causa do peso da barriga, e Teodoro chegou do trabalho mais cedo que o habitual por causa da chuva forte que havia tornado impossível continuar a supervisão nos cafezais. Beatriz estava tentando alcançar um livro numa prateleira alta quando sentiu uma dor súbita nas costas e quase perdeu o equilíbrio. Teodoro, que havia acabado de entrar na sala, correu para ampará-la antes que ela caísse. Por alguns segundos, ela ficou nos braços dele, sentindo pela primeira vez o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele misturado com o aroma da terra molhada que ele trazia do campo, a força gentil com que ele a segurava. Naquele momento, enquanto olhava nos olhos escuros de Teodoro, tão próximos dos seus, Beatriz sentiu algo que não era apenas gratidão ou respeito. Era uma atração física intensa e inesperada que a fez compreender, com uma clareza assustadora, que estava se apaixonando por aquele homem que havia se casado com ela por dinheiro. O coração disparou, a respiração ficou irregular, e ela se viu desejando que ele não a soltasse, que aquele momento durasse para sempre. Teodoro, por sua vez, viu nos olhos de Beatriz algo que o aterrorizou e o encheu de esperança ao mesmo tempo. Havia uma ternura ali, uma vulnerabilidade que ele jamais havia visto em nenhuma mulher olhando para ele. Por um instante, ele se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, ela pudesse sentir por ele algo além da gratidão pela gentileza com que a tratava. Mas imediatamente, o medo tomou conta dele. Como poderia uma sinhazinha educada na Europa algum dia amar verdadeiramente um feitor com as mãos calejadas pelo trabalho? Quando ele a ajudou a se sentar confortavelmente numa poltrona e se afastou, mantendo a respeitosa distância que sempre preservava, Beatriz sentiu uma desilusão que a surpreendeu. Ela queria que ele ficasse perto. Queria poder tocar novamente naquelas mãos fortes que a haviam amparado com tanta delicadeza. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Beatriz ficou deitada pensando na sensação de estar nos braços de Teodoro, imaginando como seria se ele a beijasse, se a tocasse com a mesma gentileza com que tratava tudo relacionado a ela. Teodoro, do outro lado da parede que separava os quartos, lutava contra a vontade crescente de ir até ela, de confessar que estava se apaixonando. Era o começo de um amor que cresceria em silêncio, alimentado pela proximidade diária, pela descoberta gradual das qualidades um do outro e pelo medo mútuo de que as diferenças sociais fossem uma barreira intransponível para qualquer felicidade duradoura.
Mas também era o momento em que ambos começaram a questionar tudo o que haviam aprendido sobre classe social, sobre o que realmente importa numa relação entre duas pessoas, e sobre a possibilidade de que o amor verdadeiro pudesse florescer até mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Depois daquela tarde reveladora, a dinâmica entre Beatriz e Teodoro mudou de forma sutil, mas profunda. Ambos agora carregavam o peso de um sentimento que não podiam expressar abertamente, criando uma tensão deliciosa e aterrorizante que permeava cada conversa, cada olhar, cada momento que passavam juntos. Era como se uma corda invisível os conectasse, vibrando com uma frequência que apenas eles podiam sentir. Beatriz descobriu que esperava ansiosamente o retorno de Teodoro do trabalho todos os dias. Durante as horas em que ele estava nos cafezais, ela se pegava imaginando conversas que teriam, preparando mentalmente tópicos interessantes para discutir, escolhendo roupas que a fizessem parecer mais bonita, apesar da gravidez avançada. Quando ouvia seus passos se aproximando da casa no final da tarde, seu coração disparava de uma forma que a envergonhava e a emocionava ao mesmo tempo. Teodoro, por sua vez, lutava diariamente contra a voz interna que lhe dizia que era um tolo por imaginar que uma mulher como Beatriz poderia algum dia vê-lo como algo além de uma solução conveniente para um problema familiar. Durante o trabalho, enquanto supervisionava os escravos nos terreiros de café, sua mente vagava constantemente para a casa onde ela o esperava. Ele se pegava contando as horas para voltar, imaginando o sorriso que ela talvez lhe daria, o brilho nos olhos dela quando conversassem sobre os livros que ela estava lendo. Mas a insegurança o corroía por dentro. Todas as noites, depois que Beatriz se recolhia ao quarto, Teodoro ficava acordado por horas se questionando sobre a natureza dos sentimentos que ela demonstrava por ele. Seria apenas gratidão por ele tratá-la com gentileza? Seria o alívio de ter encontrado um companheiro tolerável numa situação imposta? Ou haveria realmente algo mais profundo crescendo no coração dela? O medo de estar interpretando erroneamente os sinais o atormentava, porque a possibilidade de se iludir com um amor impossível parecia pior do que aceitar que seria sempre apenas um arranjo conveniente. A aproximação entre eles aconteceu através de pequenos gestos que ganharam significados enormes. Quando Beatriz tocava na mão dele para chamar sua atenção durante uma conversa, o contato durava alguns segundos a mais do que seria necessário. Quando Teodoro a ajudava a se levantar de uma cadeira ou a subir alguns degraus, seus dedos se demoravam no braço dela, transmitindo uma ternura que ia muito além da simples cortesia. Esses momentos criavam uma atmosfera carregada de expectativa, onde ambos ansiavam por mais proximidade, mas não ousavam dar o próximo passo. Teodoro nunca forçou nenhum tipo de intimidade, sempre respeitou os espaços dela e jamais fez qualquer comentário sobre a gravidez que não fosse de cuidado genuíno com a saúde e o bem-estar da esposa. Ele arranjou uma parteira experiente da região para acompanhar a gestação, garantiu que ela tivesse acesso aos melhores alimentos disponíveis e até mesmo conseguiu alguns livros da cidade para que ela não se sentisse entediada durante os momentos de repouso que a gravidez exigia. Foi durante essas demonstrações constantes de cuidado que Beatriz começou a compreender a diferença entre o amor verdadeiro e a paixão superficial que havia sentido pelo jornalista. Teodoro não tentava impressioná-la com palavras bonitas ou gestos grandiosos. Em vez disso, ele demonstrava amor através de ações cotidianas, lembrando-se de que ela gostava do chá de camomila nas noites frias, notando quando ela estava desconfortável e ajustando as almofadas sem que ela precisasse pedir, trazendo flores silvestres do campo simplesmente porque sabia que ela as achava bonitas. Essa descoberta foi libertadora e aterrorizante para Beatriz. Libertadora porque finalmente compreendia o que significava ser verdadeiramente amada e cuidada por alguém. Mas enquanto essa transformação acontecia discretamente na casa do casal, Serena trabalhava incansavelmente para destruir a felicidade que estava começando a florescer entre eles. Suas investidas iniciais foram calculadas para criar dúvidas sutis. Ela espalhava boatos pela cidade sobre Teodoro, inventando histórias sobre outras mulheres que ele supostamente visitava,
criando dúvidas sobre sua fidelidade e seu caráter. Para uma mulher insegura sobre a natureza dos sentimentos do marido, essas insinuações eram particularmente dolorosas. As tentativas de sabotagem se intensificaram quando Serena começou a aparecer na fazenda durante os horários em que sabia que Teodoro estaria trabalhando nos cafezais. Ela inventava desculpas para conversar com os outros trabalhadores, sempre mencionando casualmente seu relacionamento anterior com o feitor, deixando implícito que ainda mantinha um contato íntimo. Suas visitas eram calculadas para serem notadas pelos escravos e agregados, sabendo que eventualmente essas informações chegariam aos ouvidos de Beatriz através da rede de fofocas que existia em qualquer propriedade rural. Quando os primeiros rumores chegaram até Beatriz através de Francisca, a reação dela foi devastadora. Não era apenas a possibilidade de traição que a machucava, era a confirmação de seus piores medos sobre não ser verdadeiramente desejada por Teodoro. Se ele ainda procurava outras mulheres, significava que tudo o que ela havia interpretado como sinais de afeto eram apenas cortesia e consideração, nada mais. A dor que ela sentiu foi desproporcional ao que deveria experimentar por um marido que havia se casado com ela apenas por dinheiro. E isso a assustou ainda mais. Teodoro percebeu imediatamente a mudança no comportamento de Beatriz. Ela se tornou mais distante, evitava o contato visual durante as conversas, respondia suas perguntas com monossílabos educados, mas frios. A frieza súbita dela o deixou desesperado, porque ele sabia que estava perdendo algo precioso sem compreender exatamente o que havia acontecido. Durante dias, ele tentou descobrir o que havia feito de errado, revisando mentalmente cada conversa, cada gesto, cada momento que haviam compartilhado recentemente. Foi apenas quando Francisca, preocupada com a tristeza evidente de Beatriz, decidiu contar sobre os rumores que estavam circulando, que Teodoro compreendeu a situação. A raiva que ele sentiu não foi direcionada apenas contra Serena, mas também contra si mesmo por não ter previsto que ela tentaria destruir sua felicidade. Mais que isso, ele se deu conta de que a dor de Beatriz significava que ela realmente se importava com ele, que os sentimentos que ele vinha desenvolvendo talvez fossem correspondidos. A confrontação entre Teodoro e Beatriz sobre os rumores foi o momento mais intenso e revelador que haviam compartilhado até então. Pela primeira vez, ambos baixaram as guardas e falaram abertamente sobre seus medos, suas inseguranças e, finalmente, sobre os sentimentos que vinham crescendo entre eles. Teodoro confessou que havia se apaixonado por ela, mas que jamais ousaria esperar reciprocidade devido às diferenças sociais que os separavam. Beatriz, por sua vez, admitiu que também estava apaixonada, mas que tinha medo de que ele nunca pudesse vê-la como algo além de uma obrigação imposta pelas circunstâncias. Essa conversa mudou tudo entre eles. Finalmente livres do peso dos sentimentos não expressos, puderam construir uma intimidade emocional real. No dia seguinte, Teodoro foi atrás de Serena e a encontrou na pensão onde ela trabalhava. Ele deixou claro que sabia de todas as mentiras que ela vinha espalhando, das visitas calculadas à fazenda, de tudo o que ela havia feito para tentar destruir seu casamento. Pediu, com firmeza, mas sem raiva, que ela parasse com aquilo e os deixasse em paz. Serena abaixou a cabeça, os olhos marejados, e concordou que sim, que ia parar com tudo, que ele tinha razão. Teodoro saiu dali acreditando que finalmente ela havia entendido, sentindo um alívio de que aquele capítulo estava finalmente encerrado. O que ele não viu foi o que aconteceu assim que a porta se fechou. Serena enxugou as lágrimas que nunca foram reais. Aquele sorriso amargo voltou ao seu rosto. E ali, sozinha naquele quarto, ela jurou para si mesma que aquilo estava longe de terminar. Durante o 8º mês de gravidez, aconteceu o evento que consolidou definitivamente a transformação do relacionamento entre eles. Beatriz entrou em trabalho de parto prematuro numa madrugada chuvosa, e Teodoro demonstrou uma dedicação e um carinho que validaram todos os sentimentos que ela havia desenvolvido por ele. Ele ficou ao lado dela durante todo o processo, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento
providenciando tudo o que a parteira solicitava com uma eficiência que revelava sua genuína preocupação com o bem-estar dela. O bebê nasceu saudável apesar da prematuridade. E Teodoro o recebeu como se fosse verdadeiramente seu filho. Ele não demonstrou qualquer constrangimento ou ressentimento pelo fato da criança não carregar seu sangue. Ele segurou o menino recém-nascido com a ternura de um pai verdadeiro. Prometeu protegê-lo e amá-lo como se fosse seu próprio sangue, e assumiu todas as responsabilidades da paternidade com uma naturalidade que impressionou até mesmo Francisca. Mas foi nos dias que se seguiram ao nascimento que a verdadeira natureza do amor entre Beatriz e Teodoro se revelou completamente. Eles trabalharam juntos como uma equipe perfeita, revezando-se nos cuidados com o bebê, apoiando-se mutuamente nos momentos de cansaço e incerteza, descobrindo que podiam ser verdadeiros parceiros na vida. A maternidade havia tornado Beatriz mais confiante e madura, enquanto a paternidade havia revelado em Teodoro uma ternura e uma força que o transformaram no homem que ela sempre havia sonhado encontrar. O nascimento trouxe uma mudança profunda no relacionamento entre Beatriz e Teodoro. Durante as semanas que se seguiram, ela observou como ele cuidava da criança com uma dedicação que ia muito além de qualquer obrigação. O bebê crescia saudável e forte, enchendo a casa com seu choro vigoroso e seus primeiros sorrisos. A rotina familiar havia se estabelecido de forma natural e harmoniosa. Todas as manhãs, Teodoro saía para supervisionar o trabalho nos cafezais, mas sempre voltava para o almoço para passar um tempo com a esposa e o filho. As tardes eram dedicadas aos cuidados com o bebê, às conversas sobre os acontecimentos da fazenda e aos planos para o futuro da família. O próprio barão Rodrigo começou a visitar o casal com mais frequência, impressionado com a transformação da filha e com a dedicação de Teodoro. Embora jamais admitisse publicamente, ele reconhecia internamente que aquele casamento arranjado em desespero havia resultado numa união mais sólida do que muitos matrimônios da alta sociedade. O neto se tornou uma fonte de alegria inesperada para o homem rígido. E foi justamente neste momento de felicidade plena que Serena reapareceu. Ela havia passado vários meses longe da região, planejando meticulosamente cada detalhe do seu retorno. Numa manhã fria de outubro, Serena apareceu na porta da casa carregando nos braços um bebê de aproximadamente 3 meses de idade. Suas roupas estavam sujas, como se tivesse viajado por dias, e seus olhos vermelhos de choro transmitiam um desespero que parecia genuíno. A história que Serena contou foi devastadora e detalhada. Ela alegava que a criança era filho de Teodoro, resultado de encontros que haviam continuado acontecendo mesmo depois do casamento dele. Apresentou como prova uma série de cartas escritas numa caligrafia que parecia ser de Teodoro, onde ele supostamente declarava amor por ela e prometia apoio financeiro para a criança. Havia também um pequeno medalhão que Serena afirmava ter recebido dele como prova de seu amor, e que Beatriz reconheceu como sendo similar a uma peça que havia visto Teodoro usar ocasionalmente. Mas o que tornou a acusação ainda mais perturbadora foi a forma como Serena conhecia detalhes íntimos sobre a vida do casal, que apenas alguém muito próximo poderia saber. O bebê que Serena carregava tinha alguns traços que poderiam ser interpretados como similares aos de Teodoro, especialmente os olhos escuros e o formato do rosto. Quando ela colocou a criança nos braços de Beatriz e pediu que comparasse com a aparência do marido, a semelhança era perturbadora o suficiente para plantar sementes reais de dúvida. Teodoro chegou em casa naquele momento e encontrou as duas mulheres na sala, com Beatriz segurando o bebê e Serena chorando dramaticamente. Quando compreendeu a situação, sua reação foi de negação veemente, mas também de um pânico visível que poderia ser interpretado tanto como indignação quanto como desespero de alguém descoberto. A tensão na casa se tornou insuportável durante os dias que se seguiram. Beatriz ficou dividida entre o amor que sentia pelo marido e a angústia de não saber em quem acreditar. Ela observava Teodoro constantemente, procurando sinais de culpa em cada gesto.
Teodoro se desesperava ao ver a desconfiança crescente nos olhos da mulher que havia se tornado a razão de sua existência. As noites se tornaram especialmente difíceis. Ambos ficavam acordados, atormentados por pensamentos diferentes, mas igualmente dolorosos. Beatriz se perguntava se havia sido uma tola por acreditar que um homem pudesse realmente amá-la acima de todas as outras mulheres. Teodoro se questionava se suas origens humildes o condenariam para sempre. A situação se complicou ainda mais quando Serena começou a aparecer regularmente na fazenda, sempre com o bebê, sempre pedindo apenas alguns minutos para conversar com Teodoro sobre as necessidades da criança. Ela era cuidadosa para nunca dizer nada que pudesse a comprometer, mas suas constantes aparições criavam uma atmosfera de tensão constante. Foi durante uma dessas visitas que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da situação. Francisca, que havia observado toda a situação com a sabedoria de alguém que viveu décadas, notou algo estranho no comportamento do bebê. A criança não reagia a Serena da forma como um filho deveria reagir à própria mãe. Intrigada por essa observação, Francisca decidiu fazer suas próprias investigações. Através de sua rede de contatos com outras parteiras da região, ela começou a procurar informações sobre nascimentos recentes. Foi assim que descobriu a história de uma jovem viúva chamada Rosa, que havia dado à luz uma criança alguns meses antes, mas que havia sido forçada pelas circunstâncias a entregar o bebê. Quando Francisca conseguiu localizar Rosa e conversou com ela, a verdade começou a se revelar. A mulher descreveu detalhadamente a pessoa que havia levado seu filho. Uma mulher loira, de olhos verdes, que havia se apresentado como parente de uma família próspera. A descrição correspondia exatamente à aparência de Serena. Confrontada com essas evidências, Rosa confirmou que havia entregado o filho em troca de uma quantia em dinheiro que a havia ajudado a sobreviver. Ela havia acreditado que estava fazendo o melhor para a criança. Quando Francisca trouxe essas informações para Beatriz e Teodoro, a reação inicial foi de alívio por descobrir que as acusações eram falsas. Mas também havia a questão urgente de Rosa, uma mãe que havia sido separada de seu filho por uma mentira cruel. A confrontação final com Serena aconteceu na presença de Rosa, que havia sido trazida para identificar a mulher que levou seu filho. Quando Rosa entrou na sala e viu Serena, sua reação imediata foi de reconhecimento e indignação. A verdadeira mãe exigiu saber por que seu filho havia sido usado numa farsa tão cruel. Inicialmente, Serena tentou manter sua versão, alegando que Rosa estava confusa ou mentindo. Mas quando confrontada com detalhes específicos, ela finalmente desmoronou. Entre lágrimas de raiva e desespero, confessou que havia passado meses planejando como destruir a felicidade que via entre Beatriz e Teodoro. A confissão revelou o nível aterrorizante de sua obsessão. Ela havia seguido o casal discretamente, observando seus hábitos, ouvindo conversas através de janelas abertas e até mesmo subornando alguns trabalhadores da fazenda para obter informações sobre a vida íntima deles. Havia forjado as cartas estudando amostras da caligrafia de Teodoro. O medalhão havia sido comprado numa joalheria da cidade, escolhido especificamente para ser similar ao que Teodoro usava. O que mais impressionou a todos foi descobrir que Serena havia chegado ao ponto de separar uma mãe de seu filho apenas para alimentar sua vingança. Ela havia procurado especificamente por uma mulher em situação desesperadora, alguém que pudesse ser convencida a entregar uma criança em troca de dinheiro. Rosa foi escolhida porque era viúva, pobre, e tinha um filho cuja aparência poderia ser vagamente associada à de Teodoro. A confissão de Serena teve um impacto profundo em todos os envolvidos. Beatriz sentiu uma mistura de alívio por descobrir que seus sentimentos não haviam sido traídos, e de horror ao perceber até onde uma pessoa poderia ir movida pelo ciúme e pela obsessão. Teodoro, além da indignação pela armação, demonstrou uma compaixão inesperada pela situação desesperadora que havia levado Rosa a entregar o filho, insistindo que eles deveriam ajudá-la financeiramente para que pudesse recuperar a criança e reconstruir sua vida. Rosa, finalmente reunida com seu bebê, chorou de alívio e gratidão.
Ela havia passado meses atormentada pela decisão de entregar o filho, questionando-se constantemente se havia feito a escolha certa. Descobrir que havia sido enganada por uma mulher sem escrúpulos foi doloroso, mas ter o filho de volta compensava todo o sofrimento. O barão Rodrigo, quando soube de toda a situação, ficou profundamente impressionado com a forma madura e unida com que o casal havia enfrentado a crise. Pela primeira vez desde o casamento da filha, ele reconheceu publicamente que havia julgado mal tanto Beatriz quanto Teodoro. Admitiu que a união forçada havia se revelado mais sólida e baseada em valores verdadeiros do que muitos casamentos arranjados entre famílias da mesma classe social que ele conhecia. Pediu perdão para ambos pela crueldade com que havia tratado a situação inicial e prometeu que dali em diante os trataria com o respeito que mereciam. Para Serena, as consequências foram severas, mas justas. Ela foi obrigada a devolver o bebê à mãe verdadeira, que recebeu ajuda suficiente para cuidar bem da criança sem precisar separá-la novamente. As autoridades locais a baniram da região, e ela partiu carregando apenas a vergonha de suas ações e a certeza de que havia destruído qualquer possibilidade de felicidade futura. Sua obsessão havia custado não apenas a própria paz, mas também havia causado sofrimento a pessoas inocentes, incluindo uma mãe e seu bebê. Beatriz e Teodoro, unidos pela experiência de enfrentar juntos uma crise que poderia ter destruído sua família, descobriram que seus sentimentos haviam se transformado definitivamente em amor verdadeiro e inabalável. A confiança mútua que desenvolveram durante a investigação, a forma como se apoiaram nos momentos de dúvida e a maneira como trabalharam juntos para proteger sua família criaram uma base sólida para um relacionamento que havia começado como uma transação comercial desesperada. O que um dia foi apenas um acordo para salvar as aparências da família se transformou na união mais genuína e feliz que qualquer um deles poderia ter imaginado. Eles haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, inclusive as diferenças sociais que um dia pareceram intransponíveis, e que às vezes é preciso passar pelo fogo da adversidade para descobrir a verdadeira força de um relacionamento. E assim termina a nossa história. Se você chegou até aqui, sei que seu coração passou por todas as emoções que Beatriz e Teodoro viveram nessa fazenda do sul de Minas Gerais. É impossível não se emocionar com uma transformação tão profunda, onde o que começou como fúria paterna e desespero familiar se transformou no amor mais verdadeiro que aquelas terras já presenciaram. Pense nos 3 momentos que mais marcaram essa história. Primeiro, aquele não corajoso de Beatriz no altar, um grito de liberdade que abalou toda a sociedade mineira e mostrou que nem sempre as mulheres aceitariam passivamente os destinos impostos. Depois, a primeira noite de casados, quando Teodoro surpreendeu ao demonstrar uma gentileza e respeito que ninguém esperava de um feitor que havia aceitado dinheiro para se casar. E, finalmente, o momento em que o casal superou as acusações de Serena. Essa história nos ensina algo muito profundo sobre não julgar as pessoas pelas aparências ou pela posição social que ocupam. Quantas vezes perdemos a oportunidade de conhecer verdadeiramente alguém porque nos deixamos levar pelos preconceitos sobre classe social, educação ou aparência física? Teodoro era visto como um homem rude e sem refinamento, mas por baixo daquela aparência estava um coração nobre, uma mente educada e uma capacidade de amar que poucos homens da alta sociedade demonstravam. O mais bonito de tudo é perceber como o respeito mútuo pode ser a base de um amor duradouro. Teodoro nunca forçou nada. Sempre esperou que Beatriz estivesse pronta para cada passo do relacionamento. Ela, por sua vez, soube reconhecer o valor dele quando conseguiu enxergar além das diferenças sociais. Juntos, eles provaram que o amor verdadeiro pode florescer até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde descobriu que suas primeiras impressões sobre alguém estavam completamente erradas? Ou talvez você tenha uma história familiar desse período do Brasil, quando nossos antepassados viveram os últimos anos da escravidão. Adoro ler os comentários de vocês. Se esse vídeo tocou seu coração,
Deixa um like para que mais pessoas possam descobrir essas narrativas que mostram a força do amor verdadeiro e da determinação humana. Quando vocês reagem e comentam, ajudam outras pessoas a encontrar essas histórias que nos ensinam sobre coragem, sobre amor e sobre a capacidade que todos temos de nos transformar quando encontramos alguém que nos vê além das aparências. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana trago histórias emocionantes do Brasil que revelam como nossos antepassados lidaram com os desafios de suas épocas, sempre com muita humanidade e coragem. São relatos que nos conectam com nossas raízes e nos fazem entender melhor de onde viemos e como chegamos até aqui. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.